Antes de apagar a luz, Senhor, entrego a Ti o que pesa neste peito. Quando a noite cobre a cidade, quando as luzes diminuem e o silêncio se instala, venho até Ti com tudo aquilo que não sei dizer em voz alta. Tu que és Alfa e Ômega, princípio e fim, vem agora e toma esta hora. Toma este momento. Se a escuridão parece maior do que a fé, toca-nos. Se o coração está inquieto, acalma-o. Se a mente não descansa, dirige os nossos pensamentos para Ti. Se esta oração toca o seu coração, escreva Amém nos comentários. Fica comigo neste momento. Permita que estas palavras entrem como uma lâmpada na noite da sua alma. Pai, em nome do Filho amado, Jesus Cristo, e pela ação do Espírito Santo, nosso Consolador, nós nos colocamos diante de Ti. Eu olho para Ti e falo em nome de muitos que agora se recolhem. Nós que sonhamos com dias melhores. Nós que carregamos lembranças difíceis. Nós que desejamos reconciliação. Nós que precisamos de cura. Recebe as rendições que aqui Te trazemos. Entregamos as frustrações do dia, os pesos que acumulamos, as decisões que ficaram pendentes. Entregamos os sonhos atrasados, as esperanças que vacilaram, os projetos que parecem adormecidos. Seja feita a Tua vontade sobre cada vida que ouvir esta oração. Senhor, reconhecemos que Tu permaneces, mesmo quando tudo parece mudar. Agradecemos por Tua presença, que não se retira com a luz do dia. Obrigado por nos cobrir com o Teu manto quando a casa silencia. Obrigado por proteger aqueles que trabalham até tarde, pelos que vigiam por amor e pelos que vigiam por necessidade. Obrigado pelo abrigo, por cada teto que abriga um corpo cansado, por cada leito que recebe um corpo ferido. Dá-nos gratidão pela respiração que permanece, pela família que nos espera, pelos laços que, mesmo frágeis, manifestam o Teu amor. Ao deitar, entregamos também os rostos que amamos. Pelo nosso lar, Pai, pedimos paz. Onde houve brigas, planta reconciliação. Onde o orgulho feriu, semeia a humildade para pedir perdão e para perdoar. Onde há portas trancadas entre pais e filhos, abre-as com ternura. Onde há segredos que corroem relacionamentos, traz luz e cura. Ensina-nos a linguagem do perdão que reconstrói pontes. Dá graça aos que não conseguem falar, coragem aos que precisam buscar, paciência aos que estão cansados de esperar. Senhor, restaura as mesas que foram quebradas pelo silêncio e reconstrói alicerces com a Tua paciência. Por aqueles que estão sozinhos nesta noite, famílias separadas por distância, por escolhas difíceis, por morte, envolve-os com Tua companhia inabalável. Que a Tua voz chegue como um calor suave que diz: Eu estou contigo. Para quem chora pela ausência de um filho, de um cônjuge, de um amigo, manda consolo. Para quem vive sob o peso da culpa, mostra que há remissão em Cristo. Para quem carrega vergonha, revela a graça que liberta. Não os deixes à mercê de pensamentos ferozes. Sela com a Tua paz. Senhor dos céus, velas pelas crianças e pelos jovens que cruzam noites inquietas. Dá-lhes sono reparador, proteção nas ruas, sabedoria nas escolhas e espaços seguros para crescer. Guarda seus passos dos caminhos de risco. Afasta da sua vista vícios e falsos consolos. Inspira nos mais novos o desejo de verdade. Dá-lhes mentores piedosos. Coloca pessoas que os vejam, que os acolham, que lhes mostrem o caminho do amor e da responsabilidade. Para os que já caminham e hesitam, acende uma chama de propósito, uma convicção de que a sua vida tem sentido e que, mesmo na provação, há uma mão que os segura. Lembramo-nos agora, Senhor, dos que estão enfermos, daqueles cujos corpos não permitem descanso, dos que suportam dor física, dos que lutam contra doenças crônicas e dos que passaram por cirurgias e ainda se recuperam. Pedimos consolo para as almas que se cansam de lutar, força para os que cuidam enfim, serenidade para os que aguardam resultados.
Tu conheces cada nome que não foi pronunciado aqui, cada coração que se dobra sob preocupação. Toca cada um, de maneira que for conforme a tua vontade. Não prometemos o que não podemos garantir, mas pedimos com fé. Se for para a tua glória, opera cura, restauração e renovação. E se o caminho for de espera, dá paz que sustenta, resistência que não cede e esperança que não morre. Pelaqueles que lidam com saúde mental, depressão, ansiedade, traumas que desperdiçam noites, Senhor, recebe os clamores silenciosos. Muitos sorriem de dia e choram à noite. Protege esse sorriso para que não se consuma e derrama sobre eles um bálsamo de quietude. Dá profissionais sábios, amigos fiéis, tratamentos que ajudem e, acima de tudo, a tua presença que cura as feridas invisíveis. Ajuda-nos a não ignorar quem sofre em silêncio. Inspira-nos a oferecer companhia, escuta e ações concretas de cuidado. Ao pensarmos nas mesas que ficaram vazias por luto, pedimos teu abraço. Para os que perderam um pai, uma mãe, um filho, um amigo, uma esperança, vem com tua consolação, que entende a dor. Não apresses os passos do luto, nem diminua a sua tristeza. Ensina-nos a caminhar com os que choram, a chorar com os que choram, que as memórias se tornem fontes de gratidão, e que a fé acenda a luz em meio à escuridão do saudade. Senhor, lembramos também dos que estão desempregados e angustiados por contas que não perdoam demora. Tu vês portas que se fecham e portas que ainda não abriram. Toca o coração de empregadores, abre oportunidades, guia decisões e prepara caminhos onde hoje só existe bloqueio. Dá criatividade aos que buscam renda, força aos que tentam novas formas de trabalhar e serenidade aos que não sabem qual será o amanhã. Ensina-nos a confiar em Ti enquanto procuramos meios de sustento, para que não nos rendamos ao desespero, mas busquemos com fé e diligência. Por aqueles que perderam negócios, que sofreram golpes, que enfrentam dívidas esmagadoras, pedimos por soluções justas e por proteção contra escolhas precipitadas. Dá aos que administram recursos sabedoria para reestruturar, paciência para recuperar e humildade para pedir ajuda. Mostra caminhos de restituição e comunidades dispostas a segurar o peso uns dos outros. Senhor, que o teu povo seja conhecido pela coragem de ajudar e pela generosidade prática. Nós te suplicamos também pelos que se afastaram da fé. Senhor, toca os corações endurecidos, desperta lembranças de chagas de amor, quebrem-se muros de orgulho. Que as mãos que se fecharam para ti se abram novamente. Não julgue, mas chama com ternura. Que o teu convite chegue suave e irrecusável. Para os que um dia te seguiram e agora estão perdidos, reveste-os de curiosidade espiritual. Para os questionadores, concede honestidade e um encontro autêntico com a verdade que liberta. Os amigos, encontros simples, sermões inesperados, sonhos, para reacender o desejo de andar contigo. Por casais em conflito, pedimos misericórdia. Onde há frieza, aquece com lembranças do começo. Onde há traição, abre espaço para confessar e para perdoar, quando for possível. Ensina limites sadios, caminhos de reconstrução e, se necessário, coragem para recomeçar de formas diferentes. Não minimizes as feridas, mas dá ferramentas de diálogo, aconselhamento piedoso e redes de apoio que acompanhem. Protege as crianças no meio desses processos, garante que cresçam em ambientes de respeito e dá discernimento para o que é saudável para todos. Senhor, pensa nos que trabalham à noite. Profissionais da saúde, segurança, transporte, serviços essenciais, que não têm a mesma calma do lar para descansar. Abençoa suas mãos cansadas, dá-lhes olhos protegidos, decisões claras nas horas de pressão, e família que os receba e os espere por volta da mesa. Guarda-os do cansaço extremo, dá-lhes momentos de pausa e reconhecimento,
Que sua vocação seja vista como serviço sagrado e que sintam o teu olhar sobre cada esforço. Para os idosos que olham à noite e se lembram do passado com saudade e às vezes medo do que ainda virá, Senhor, dá-lhe sentido e companhia, que ninguém envelheça em solidão. Envia filhos que telefonem, vizinhos que visitem e comunidades que incluam. Onde o corpo fraco limita o movimento, que o espírito encontre alegria nas pequenas coisas. Uma canção, uma oração lida em voz baixa, a presença de alguém que segure a sua mão. Conforta aqueles que lidam com perdas de memória, que sentem a perda de autonomia. Dá às famílias recursos e ternura para cuidar bem. E pelos professores, líderes de comunidade, pastores e pais que, cansados, levantam-se e velam por outros. Renova-lhes as forças. Dá-lhes descanso verdadeiro, e não apenas mudança do turno. Protege-os do esgotamento, da frustração, da sensação de trabalho sem fruto. Renova a sua vocação com pequenos sinais de alegria, com testemunhos que aquecem, com resultados que sustentam. Que suas noites também encontrem descanso na tua mão. Nós não nos esquecemos dos que estão na prisão, física ou emocional. Para os encarcerados, pedimos justiça que seja justa, mas que seja também humana. Que a dignidade não seja arrancada, que oportunidades de reabilitação e apoio existam, que a reinserção seja possível. Para os que vivem prisioneiros de hábitos e medos, abre portas internas. Libera quem foi dominado por vícios, por pensamentos que prendem, por hábitos que corroem. Dá-lhes olhos para ver o horizonte e mãos que os alcancem para puxar para fora. Senhor, nas nossas orações noturnas, pedimos também pela criação que nos cerca. A terra geme, as estações mudam e muitas vezes sofremos pelas consequências de escolhas humanas. Dá-nos, Senhor, sabedoria para cuidar do que nos foi confiado. Ensina-nos a cultivar com responsabilidade, a economizar água, a evitar desperdícios e a pensar nas gerações que virão. Protege agricultores que dependem do clima, da chuva na hora certa e ajuda comunidades afetadas por desastres. Que o teu Espírito nos mova a sermos mordomos fiéis deste planeta, lembrando que cuidar do outro inclui cuidar das fontes que sustentam a vida. Agora, Senhor, voltamos a pedir pela proteção noturna, pela cobertura que só Tu podes dar. Cobri-nos com o Teu manto, que a escuridão do mundo não nos vença porque a Tua presença nos envolve. Envia os Teus anjos para guardar caminhos, portas, janelas, leitos e corações. Que as forças do mal encontrem barreira na autoridade do nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos cubra como selo de segurança. Não pedimos fórmulas, pedimos a Tua intervenção soberana que guarda, que vela, que defende. Tu és nosso refúgio e fortaleza. Em Ti confiamos. Senhor, há pessoas cujos nomes não podem ser pronunciados aqui por vergonha ou segredo, mas Tu os conheces. Tu sabes do jovem que teme contar aos pais sobre um erro. Sabes da mãe que não tem dinheiro para pagar o remédio. Sabes do marido que sente culpa por escolhas passadas. Sabes da filha que teme a reação se revelar sua dor. Senhor, toca esses corações agora. Liberta do peso escondido, traz coragem para a confissão e, quando for preciso, dá suporte real. Vizinhos que ajudem, programas que amparem, pessoas que acolham sem julgar. Que a comunidade cristã saiba ser ombro e mão estendida. Se for do costume de alguém aqui, pedimos também, com respeito à fé e à devoção, pela intercessão de Maria, Mãe compassiva. Pedimos que, como filha e servo fiel, ela nos aponte sempre para o seu Filho, e que sua lembrança nos inspire confiança e humildade. Não a elevamos acima de Cristo, mas pedimos que, como toda a criação, ela louve e nos ensine a confiar mais profundamente no Senhor. Senhor, toca os que trabalham com jovens em risco, voluntários, líderes de ministério, professores de projetos sociais. Dá-lhes estratégias sensíveis, recursos para manter programas e coração para amar sem depender de reconhecimento.
Mostra caminhos para resgatar talentos, vocações e sonhos enterrados. Que as noites de muitos jovens que hoje se perdem em busca de sentido se transformem em noites de descanso e reencontro com propósito. Dá oportunidades de formação, de trabalho, de encontro com valores que sustentem escolhas boas. Nós intercedemos pelos que cuidam de lares fragmentados, onde há violência, humilhação, abuso. Venha, Senhor, a proteção urgente. Intervenção que não revictimiza, que ofereça rotas de escape, abrigo seguro, apoio jurídico e emocional. Que as autoridades competentes ajam com justiça e compaixão. Que igrejas e comunidades sejam locais que acolham e não culpem. Dá sabedoria aos que atendem estas situações para agir com sensibilidade e coragem, sempre colocando a segurança dos vulneráveis em primeiro lugar. Senhor, há também aqueles que não encontram propósito no trabalho. Acordam pela manhã e, ao deitar, percebem que o vazio do dia se repetiu. Dão-lhes visão para o serviço que realizam, que enxerguem o valor de suas tarefas, mesmo as aparentemente pequenas. Ajuda-os a enxergar o impacto de seus gestos. Para os que desejam mudar de carreira e não sabem por onde começar, orienta passos práticos. Para os que buscam formação, abre portas de aprendizagem acessível. Se existir medo paralisante, sopra coragem. E quanto aos que enfrentam injustiças, perseguições, discriminação, falas que ferem, pedimos reparação e a tua presença que cura. Dá força para suportar injustiças sem perder a essência do amor. Concede sabedoria para responder de forma que construa e não que destrua. E que a comunidade se levante em defesa dos injustiçados. Ensina-nos a combater o mal com o bem, a buscar justiça com mansidão e a não permitir que o ódio se estabeleça em nossos lares. Senhor, os empregos e as portas fechadas nos lembram de sonhos interrompidos. Abençoa iniciativas de empreendedorismo que nascem da necessidade e do desejo de servir. Dá criatividade para reinventar, prudência para testar passos e coragem para persistir. Que não falte apoio de pessoas generosas, que se disponham a investir em projetos pequenos, mas cheios de propósito. Dá-nos humildade para aprender quando erramos e ousadia para tentar de novo. Nós repetimos: entregamos tudo isso nas tuas mãos. Não como quem abandona, mas como quem confia. Nós entregamos as chaves do nosso coração, os planos que fizemos, as orações que repetimos, as lágrimas derramadas. Que a noite não seja apenas um fim, mas um tempo sagrado onde o Senhor trabalha nos recantos mais profundos. Que a tua mão toque memórias que doem e transforme-as em lições que edifiquem. Que sonhos antigos, ainda que adormecidos, encontrem em ti nova inspiração. Senhor, concede discernimento aos pais que agora se preocupam com escolhas dos filhos. Dá-lhes sabedoria para orientar sem sufocar, amor para falar sem acusar, firmeza para traçar limites e ternura para abraçar. Para os jovens que enfrentam a pressão das expectativas, dá leveza e clareza para decidir. Mostra que a tua voz é mais confiável que os aplausos do mundo. E pelos que trabalham nas áreas de saúde mental e apoio social, pedimos provisão. Dá recursos para clínicas, tempo para atendimento, escassez vencida por investimentos justos. Que as políticas públicas favoreçam redes de cuidado, que o estigma diminua e que o acolhimento se torne regra e não exceção. Usa a igreja como ponte, não apenas para pregar, mas para colocar mãos que ajudem. Senhor, nós oramos também pelas gerações futuras. Que as sementes lançadas hoje sejam de esperança. Dá-nos a visão para plantar com propósito, investir em educação que forme caráter, em políticas que protejam o meio ambiente, em comunidades que ensinem respeito e amor ao próximo. Que cada criança que esta noite dorme curta, que cada jovem que pensa em desistir encontre compromisso com a vida, e que cada família tenha condições de ofertar futuro.
Guarda a terra onde crescerão os filhos dos nossos filhos, que não seja um lugar de escassez, mas de abundância responsável. Agora, conforme a noite avança e as estrelas vigiam silenciosas, nós pedimos uma proteção que alcance também o invisível. Rejeitamos o medo que sussurra mentiras. Declaramos que tua verdade é maior. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Que este símbolo seja para nós sinal de refúgio e não de desempenho. Um lembrete de que tu pagaste o preço do nosso resgate. Acreditamos no poder do teu nome, mas confiamos acima de tudo na tua soberania e misericórdia. Tu sabes como agir em cada situação diversa. E assim, Senhor, em meio a tantas vozes, eu peço, toca agora os lugares onde ninguém mais ousa tocar. Toca as feridas que foram escondidas por longos anos. Toca os sonhos que foram esmagados por críticas. Toca os talentos soterrados pela vergonha. Toca os vínculos familiares que aparentam irreparáveis. Senhor, se há ressentimento escondido na penumbra deste lar, que tua luz incida. Se há medo que impede a confidência, que teu espírito sopre coragem. Se há orgulho que fecha portas, que tua graça abra chaves de humildade. Permite que eu pare aqui, por um momento, para lembrar que tu estás atento. Nós, mais uma vez, rendemos nossos segredos e nossas esperanças. Nós pedimos que o teu toque venha agora, suave e decisivo. Não permita que retornemos ao sono como se nada tivesse sido dito. Que esta entrega altere algo em nós, ainda que pequeno, em direção a ti. Convida-nos a caminhar no amanhecer com um passo diferente, sabendo que a noite foi guardada por ti. Senhor, em tua compaixão, olha para os que foram esquecidos por sistemas, por vizinhanças e às vezes pela própria família, refugiados, deslocados, que buscam abrigo e dignidade. Dá-lhes lugares seguros para descansar, recursos básicos e pessoas que lhes mostrem que pertencem. Levanta organizações e indivíduos movidos por compaixão para agir. Que o teu povo não se feche em comodidade, mas se mova ao chamado do amor prático. E agora, enquanto as nossas palavras vão se assentando na quietude, peço-te, Senhor, algo que é simples e profundo, que a tua paz, que excede todo entendimento, passe a guardar os nossos corações e as nossas mentes. Que esta mesma paz que repousou sobre os apóstolos em noites de perseguição venha sobre nós. Que mesmo sem respostas, possamos repousar na certeza de que tu continue a tecer a nossa história com mãos sábias. Toca, Senhor, no ponto frágil de cada um que escuta esta oração. Toca no ponto onde a fé tremula, onde a coragem vacila, onde o sono é um inimigo. Senhor, desarma o medo. Derrama coragem. Que a presença do Espírito Santo seja como um cobertor quente em noite fria, envolvendo-nos, aquecendo-nos, lembrando-nos que não estamos sozinhos. Agora, andando por entre os pensamentos que retornam, suspiro e volto a ti por mais um pedido. Abençoa aqueles cujas lágrimas não cessam à noite, porque carregam o peso de decisões mal feitas, de escolhas precipitadas. Dá-lhes a possibilidade de recomeço, portas que se abrem para oportunidades honestas e comunidades que recebem com dignidade. E se a noite parece eterna para alguns, lembra-os com gestos concretos de bondade que a madrugada vem. Senhor, nós te confiamos os que trabalham para mudar políticas, para promover justiça social, para cuidar dos que sofrem. Dá-lhes alma e coragem para persistir, protege-os de maledicências e dá clareza para tomar decisões justas. Que a tua verdade e misericórdia se manifestem também nos corredores do poder, através de pessoas comprometidas com o bem comum. E por fim, por enquanto, Senhor, vem com teu toque especial aos lares onde há desesperança, onde as mãos já não se seguram, onde as conversas cessaram por medo de reabrir mágoas. Traga a reconciliação que não apaga a história, mas que a transforma.
Permita que se restabeleça diálogo honesto, que se peça e se ofereça perdão quando necessário. Que o amor, mesmo que curvado, não se quebre. Que as famílias que aqui se recolhem encontrem, na tua presença, um novo começo possível. Sustenta-nos enquanto a noite avança. Guarda-nos até que o próximo dia venha com suas próprias dores e alegrias. Ainda há muito a dizer, Senhor, muitos nomes a colocar diante de ti, muitos corredores de dor a iluminar. Peço que continues comigo nesta vigília, que não me deixes esmorecer agora. Conduze-me para onde tu quiseres. Mostra-me palavras de bênção que eu possa pronunciar. Dá-me coragem para pedir por aqueles que não conseguem pedir por si mesmos, e prepara o meu coração para ouvir o que tens a dizer nesta quietude. Conduze-me para onde tu quiseres. Mostra-me palavras de bênção que eu possa pronunciar. Dá-me coragem para pedir por aqueles que não conseguem pedir por si mesmos, e prepara o meu coração para ouvir o que tens a dizer nesta quietude. Senhor, enquanto eu continuo a colocar diante de ti rostos e histórias, peço ainda por aqueles cujo chamado parece ter sido silenciado pelo barulho do mundo. Para os que um dia sentiram um chamado e agora vivem acomodados, acende novamente a brasa que há em seus peitos. Para os que ouvem uma chamada nova e sentem medo, derrama coragem. Para os que já partiram em missão e enfrentam cansaço ou perseguição, segura-os pelo ombro e renova suas forças. Dá-lhes sustento em meio à aridez, comunidade onde possam pousar e alimento espiritual que não se esgote. Que nossas orações sejam ponte para que mãos estendidas encontrem corações dispostos a servir. Nós lembramos, Senhor, dos que trabalham em ministérios pequenos, das igrejas que mal reúnem algumas pessoas, das casas de oração que tremem por falta de recursos. Não os deixes invisíveis. Dá-lhes criatividade para sobreviver, sabedoria para priorizar e alegria que contagie. Faz prosperar, segundo a tua sabedoria, projetos que visam o bem e o cuidado do próximo. Que a tua igreja seja corpo que se sustenta, mesmo com fragilidades, e que cada membro saiba que sua contribuição, por menor que pareça, participa do teu plano eterno. Levanta, Senhor, missionários e missionárias anônimos, aqueles que plantam sementes em terras onde ninguém os aplaude. Dá-lhes língua para falar, olhos para ver sinais da tua graça, mãos para socorrer e pés para ir. Sustenta-os no deserto, dá-lhes alternativas no cansaço, envia companheiros que partilhem a jornada, que, mesmo quando os prazos pareçam longos e as respostas tardias, encontrem no teu rosto renovação. Senhor, olhamos também para os professores de formação técnica, para quem ensina ofícios, para quem prepara mãos para o trabalho honesto. Dá-lhes recursos e reconhecimento, que o seu ensino gere frutos práticos. Um jovem com possibilidade de sustento, uma comunidade que reencontra dignidade, uma família que descobre meios para alimentar seus filhos. Bendize a educação que transforma vidas concretas e abre portas. Por aqueles que teimam em permanecer em ruas frias, sem teto, pedimos aconchego. Que abrigo seja encontrado, que políticas públicas funcionem em favor da dignidade, que redes de apoio se mobilizem. Que a nossa igreja tenha olhos e mãos para agir, que a compaixão vença a indiferença. Envia pessoas generosas e responsáveis para que a noite de muitos não seja perene. Senhor, neste momento, pedimos por justiça, onde há corrupção que rouba o pão do povo. Que os que se beneficiam injustamente sejam confrontados pela tua verdade. Que mecanismos de responsabilização existam e funcionem. Que o teu povo seja servidor imparcial, defensor dos fracos e voz dos oprimidos. Dá inteligência e coragem para aqueles que trabalham em órgãos públicos honestos, e protege-os das pressões que querem corromper. Nós elevamos a ti os que trabalham com tecnologia, com inovação e com informação. Dá-lhes ética, dá-lhes sensibilidade para criar produtos que edifiquem,
e não que explorem. Protege os usuários das redes, fortalece quem luta contra o tráfico humano e contra a manipulação. Que a criatividade humana seja canal de cura e de comunicação verdadeira, e que os que desenvolvem aplicativos, plataformas e mídias tenham consciência do impacto que suas decisões produzem. Senhor, ajuda-nos a ouvir o clamor da terra. Por rios poluídos, por florestas que foram derrubadas, por lugares onde espécies se extinguem. Ensina-nos a gastar menos, a reciclar, a plantar, a preservar. Dá aos líderes do mundo sensibilidade para políticas que protejam os recursos naturais e justiça para aqueles que dependem do ambiente para sobreviver. Abre os olhos da sociedade para que cuidar da criação seja prioridade e não luxo. Abençoa, Pai, os que trabalham em resgate de vítimas de desastres, bombeiros, equipes de emergência, voluntários que se expõem. Protege-os e dá-lhes força. Dá também provisão imediata às populações atingidas. Alimentos, abrigo, cuidados médicos, calor humano. Nos lugares em que a natureza feriu com tempestades, secas ou terremotos, que a solidariedade humana se levante como resposta do teu amor. Senhor, nós pedimos por líderes familiares, avós, tios, madrinhas e padrinhos, que assumem a responsabilidade de criar crianças quando os pais ausentam. Dá-lhes paciência, recursos e alegria na missão. Que estas crianças recebam estabilidade emocional, educação e carinho. Mostra às comunidades caminhos de apoio que não deleguem às famílias sozinhas o peso da formação. Intercedemos pelos artistas, por aqueles que, através de música, pintura, escrita e literatura, tocam corações. Dá-lhes inspiração verdadeira, sustento e possibilidades de transformar suas vocações em meios de vida honesta. Que suas obras exponham a beleza da tua criação e deem esperança aos que as recebem. Usa a arte como ponte para conversar com os que não vão às igrejas. Senhor, voltamos nossos olhos para os que estão no sistema prisional e para aquelas famílias que choram por ausência. Dá a essa gente oportunidades de reabilitação, educação e trabalho. Ajuda-nos a não desprezar, mas a reinserir com critérios de justiça e misericórdia. Para quem vive preso por culpa, ensina o caminho da reparação. Para quem carrega culpa sem ter sido ouvido, dá julgamento justo. Que as cadeias sejam menos apenas de ferro e mais de transformação, quando possível. Pela nossa juventude digital, exposta a conteúdos que distorcem valores, pedimos discernimento. Dá-lhes filtros de sabedoria, mentores que possam orientar, comunidades que os abracem. Protege-os do falso brilho que promete tudo e entrega nada. Que se levantem jovens que busquem sentido verdadeiro, que valorizem relações reais mais do que likes passageiros. Senhor, nós te pedimos pelos que enfrentam perdas emocionais profundas, rupturas que deixaram marcas, traumas de infância, memórias que ainda ferem. Cura as feridas com a tua presença. Para cada memória que pesa, coloca momentos de redenção. Para cada vergonha que aprisiona, oferta graça que liberta. Dá aos que acompanham recursos terapêuticos e afetivos para ajudar na reconquista da vida. Junta a isso, Senhor, comunidades que não apenas julguem, mas que acompanhem com paciência. Abençoa, Pai, aqueles que cuidam de pessoas com deficiência. Dá-lhes energia e criatividade para adaptar ambientes, paciência para ensinar, alegria para celebrar cada pequeno avanço. Que políticas públicas e investimentos incluam essa parcela da população com dignidade e respeito. Recompensa o cuidado sacrificial e multiplica forças onde elas faltam. Senhor, abençoa as vocações profissionais dos que desejam servir. Enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, trabalhadores comunitários. Eles são mãos e pés do teu amor. Dá-lhes descanso e um salário digno, proteção emocional e reconhecimento.
Que a sociedade valorize quem se sacrifica pelo bem do outro. Lembramo-nos ainda dos que hoje passam noites de vigília por expectativas de exames, entrevistas, resultados que poderão mudar sua história. Porque a ansiedade corrói, pedimos por calma e clareza. Dá discernimento aos que decidem, serenidade aos que aguardam, e portas que sejam, quando possível, abertas. Se a resposta for sim, que haja sabedoria para administrar. Se for não, que exista consolo e novas portas. Senhor, pedimos pela reconciliação entre povos. Onde há ódio cultivado por gerações, planta sementes de perdão. Onde há fronteiras carregadas de lembranças dolorosas, que a generosidade das novas gerações construa pontes. Dá líderes com coragem para negociar, povo com paciência para perdoar e reconstruir. Que o nome de Jesus seja semente de paz, e que teu Espírito sopre onde há desejo sincero de concórdia. Nós oramos pelos que perdem a esperança ao olhar para um futuro sem projetos. Para os desempregados de longa data, que se sintam empurrados ao desânimo, dá incentivo prático, cursos, redes de emprego, microcrédito e pessoas dispostas a dar chance. Ajuda a comunidade a olhar com olhos solidários para quem quer trabalhar, mas encontra portas fechadas. Senhor, pedimos que o teu povo seja também escola de reconciliação. Que aprendamos a resolver conflitos com humildade, a ouvir sem interromper, a pedir perdão sem rodeios. Que lares inteiros redescubram a beleza do diálogo. Ensina-nos a pedir perdão sincero e a perdoar, mesmo quando custa. Mostra-nos que a reconciliação não apaga a história, mas a transforma. Agora, Senhor, peço por um movimento de cura interior que alcance profundamente nossas memórias. Toma as lembranças que nos ferem e coloca nelas o bálsamo da tua presença. Que cada um que carrega ressentimento encontre a liberdade de soltar, mesmo que isso doa. Dá-nos coragem para procurar ajuda quando o peso é grande e abençoa os profissionais que nos acompanham nesse caminho de restauração. Pedimos por aqueles que, no leito, olham para o teto e esperam algo acontecer. Dá-lhes paz agora. Mostra-lhes o significado que mesmo a espera pode ter quando depositada em ti. Para os que não conseguem dormir por causa de dor ou medo, envia tua tranquilidade. Para os cuidadores que vigiam incansáveis, dá-lhes também pequenos momentos de descanso, que ninguém esteja só na noite de cuidados. Senhor, entregamos na tua mão as feridas dos que experimentaram abuso físico, emocional, sexual. Dá força para que contem suas histórias, para que encontrem acolhimento e justiça, que as redes de proteção actuem de forma competente e amorosa. Dá à Igreja sensibilidade para ouvir sem culpar. Dá às vítimas coragem para buscar ajuda. Dá aos agentes legais sabedoria para agir com humanidade. Nós oramos também pela saúde dos rios e mares, pelas comunidades costeiras que dependem deles. Que as práticas de pesca, as indústrias e as políticas respeitem os limites e renovem os estoques. Protege os pescadores diante das tempestades e dá alternativas sustentáveis para que possam viver dignamente. Senhor, pelos que experimentam perda de fé em meio à dor, não os abandones. Dá-lhes perguntas honestas e respostas que possam acolher, não que calem. Que a dúvida abra portas para busca e não para fechamento. Usa diálogo sincero e presença para reacender esperança. Agora, Pai, pedimos pela restauração das palavras. Onde as palavras feriram, que suas mãos, Senhor, possam costurar. Onde promessas foram quebradas, que novas promessas de humildade surjam. Ensina-nos a usar a linguagem para edificar e não para destruir. Dá à boca de cada um de nós fome de verdade e ternura. Senhor, lembramo-nos dos que celebram nas noites de alegria, casamentos, nascimentos, conquistas, e pedimos que tu sejas presença em suas festas. Que gratidão e louvor surjam, que a tua presença seja reconhecida nos sorrisos
e na oração de graças. Abençoa cada celebração, dá-lhe significado, e que o louvor não seja apenas emoção, mas uma memória que nos sustenta quando as nuvens voltarem. Pedimos por famílias que desejam ter filhos e enfrentam caminhos difíceis. Senhor, caminha com quem amarga esperas intermináveis, com quem enfrenta tratamentos, com quem opta por adoção. Conforta suas dores e guia seus passos com sabedoria. Dá-lhes companheirismo e decisões apoiadas por pessoas sábias. Senhor, pela comunidade científica e pelos pesquisadores que buscam cura, por inovação e pelo bem comum, pedimos clareza e integridade. Que suas descobertas sejam usadas com ética e que a tua criação seja respeitada enquanto avançamos no conhecimento. Dá-nos, Pai, sensibilidade para reconhecer quando é momento de agir e quando é momento de esperar. Ensina-nos a distinguir entre precipitação e fé que age. Que nossas ações sejam guiadas por prudência e coragem, e que nossa confiança em Ti seja o equilíbrio entre iniciativa e submissão. Agora, Senhor, peço que cada ouvinte leve diante de Ti, em seu íntimo, aquilo que não ousou falar em voz alta. Cada medo, cada segredo, cada desejo mal contido, cada arrependimento. Tu conheces cada detalhe. Colocamos diante de Ti o que é pequeno e o que é vasto. Colocamos diante de Ti relacionamentos que precisariam de reparo, palavras que gostaríamos de ter dito, pessoas que desejamos perdoar e não sabemos como. Toma tudo isso e trabalha com Tua arte de cura. Transforma o que é duro em mole, o que é pesado em leve, o que é fechado em aberto. Vem, Espírito Santo, com Tua luz que penetra as sombras. Sopra onde há estagnação. Renova pensamentos, sonhos e desejos. Fala ao coração de cada um que escuta. Não te contentes com pequenas mudanças. Opera o movimento que leva à vida plena. Ensina-nos a escutar a Tua voz e a obedecer quando nos chamas para sair da zona de conforto. Senhor, damos graças por cada sorriso que hoje conseguimos ver, por cada gesto de amor que nos alcançou, por cada pão partilhado. A gratidão é porta que nos mantém conectados a Ti. Ensina-nos a praticar o agradecimento mesmo em tempos de luta. Que o nosso obrigado Te alcance como hino sincero de dependência. Pedimos ainda por famílias que carregam empresas ou negócios próprios e enfrentam escolhas difíceis nesta madrugada. Dá clareza para decisões, coragem para cortes necessários e graça para reconstruções. Faz das perdas lições e das quedas aprendizagens. Guia os empresários para que tratem seus funcionários com dignidade e justiça. Senhor, por aqueles que se sentem invisíveis na sociedade, moradores de bairros periféricos, pessoas marginalizadas, que a Igreja avance com pés solidários e mãos que servem. Que políticas públicas cheguem com qualidade e não com paliativos. Que a Tua Igreja seja a presença que transforma e não apenas crítica. Nós agora elevamos a Ti um pedido por proteção para os lares que hoje têm portas entreabertas a perigos. Que Tu cerques as casas com Teus anjos, que nenhum mal encontre brecha, que os pequenos não se assustem, que os pais durmam com a certeza de que algo maior vela por seus filhos. Não pedimos fórmulas, pedimos Tua intervenção soberana. Senhor, pedimos por reconciliação entre irmãos e irmãs na fé que se feriram por divergências. Que a humildade vença, que o diálogo reconstrua, que a unidade seja restaurada sem apagar convicções, mas com respeito mútuo. Que a nossa comunhão seja testemunho para o mundo e expressão do Teu amor reconciliador. Agora, Pai, convido cada coração a renovar uma promessa, que ao amanhecer, mesmo diante das incertezas, tentaremos um gesto de amor. Uma mensagem a quem precisa, uma ligação que reaquece laços, um perdão oferecido. Que a noite nos prepare para o dia, e não para o esquecimento. Senhor, nós pedimos por aqueles que querem reerguer-se depois de fracassos. Dá-lhes perseverança,
Dá-lhes bordas de gente que ajude, abre portas realistas para um recomeço. Que as oportunidades não sejam apenas sonhos, mas possibilidades trabalhadas com diligência e oração. Ó Deus, concede aos pais a serenidade para educar na verdade e no amor. Dá a eles refrões de esperança para cantar no cotidiano, lições práticas para ensinar e corações abertos para o diálogo. Protege as crianças de abusos e negligência e dá às comunidades olhos atentos para ver onde há necessidade. Senhor, lembramo-nos dos que perdem a fé por causa de lideranças fracas, por escândalos que ferem o corpo da igreja. Que a igreja seja lugar de humildade e transparência, que os líderes se arrependam quando erram e busquem retidão. Dá discernimento ao povo para apoiar processos de restauração e coragem para expulsar o que destrói. Pai, pedimos por paz nas famílias divididas por convicções políticas ou por diferenças ideológicas. Que o amor resista aos extremos, que o respeito substitua o ódio e que a comunhão de afetos seja maior que a necessidade de estar certo. Ensina-nos a dialogar com empatia. Agora, Senhor, peço-te que a tua presença se faça tão palpável que até o medo que nos ronda à noite recue. Que a tua fidelidade seja testemunhada nos pequenos detalhes. Um telefonema a tempo, uma palavra certa, uma oferta generosa. Mostra-nos que tu és atento ao mínimo e ao grande. Vem, Senhor, tocar aqueles cuja fé foi perdida por culpa de expectativas não atendidas. Que a tua graça os alcance em suas frustrações. Ajuda-nos a não dizer que tudo será fácil, mas a dizer que em tudo tu és companhia. Repor sonhos pode levar tempo. Dá paciência. Senhor, abençoa as mães e pais solos que vigiam noites e dias sem pausa. Dá-lhes rede, provisão e reconhecimento. Que a sua entrega seja vista e amparada. Dá ajuda prática, creches e ambientes seguros para que possam trabalhar com dignidade. Nós te pedimos por casais que desejam adotar ou receber crianças. Dá processos justos, corações pacientes e lares preparados para amar. Que as crianças encontrem famílias protetoras e que os que abrem suas casas sejam assistidos por apoio profissional e comunitário. Pai, que a tua misericórdia alcance os que se envolvem em crimes por necessidade e não por maldade. Que a justiça seja justa, que a redenção seja possível, que a sociedade construa rotas de recuperação e cidadania. Senhor, pedimos por uma igreja que pratique economia solidária, que crie cooperativas, que aposte em projetos comunitários para a geração de renda. Dá-nos visão coletiva para não deixar gente para trás. Agora, Senhor, peço que o teu Espírito faça um trabalho de intimidade em cada alma, que nos ensine a orar com palavras simples, com confiança de criança. Que possamos dormir dizendo, tu me guardaste. Que a fé não seja só teoria, mas experiência que embala. Dá-nos, ó Deus, olhos para perceber bênçãos disfarçadas. Ensina-nos a contar pequenas vitórias, alimentação na mesa, sorriso de um filho, um gesto amigo. Que a gratidão nos acompanhe como manta quente. Senhor, toca os profissionais de saúde que enfrentam decisões difíceis, que tenham sabedoria, discernimento e descanso. Abençoa suas famílias. Dá-lhes segurança perante protocolos e força para enfrentar perdas. Que a ética e o cuidado prevaleçam sobre burocracias. Pedimos, finalmente, por corações que anseiam pela reconciliação com o passado. Para quem deseja pedir perdão, dá-lhe coragem. Para quem aguarda o pedido de outro, dá-lhe preparo para receber e perdoar. Que a reconciliação não seja apenas palavra, mas prática renovada dia após dia. Agora, em humildade, entregamos tudo isso novamente. Nós entregamos nossos planos, nossas lutas, nossos segredos, nossas alegrias. Entregamos os nomes que guardamos em silêncio, as mãos que precisamos segurar, as decisões que nos pesam.
Te pedimos que, na tua sabedoria, disponhas de cada caso conforme a tua vontade. Nós confiamos, Senhor. Nós esperamos. Nós rendemos. E agora, Senhor da paz, pedimos um tempo de recolhimento íntimo para que cada coração aqui sinta a tua voz. Na quietude da noite, fala o que precisa ser ouvido. Sussurra conselhos, confirma decisões, dá alívio. Que o silêncio não seja vazio, mas presença tua que nos ensina. Dá-nos a capacidade de ouvir sem medo, mesmo quando a resposta vem em forma de calma e não de explicação. Que possamos, em nossa escuta, reconhecer o teu sussurro que acalma. Vem, Espírito Santo, com tua paz que abranda. Toca as mentes agitadas, acalenta a ansiedade e põe ordens onde há confusão. Como um sopro suave, refaz o compasso do coração inquieto. Ensina-nos, Senhor, a entregar realmente, com mãos vazias e coração aberto, tudo aquilo que tem nos consumido. Nós proclamamos, na fé, que não estamos sozinhos. Reafirmamos a nossa confiança em Ti, que és Alfa e Ômega, princípio e fim. Tu que conheces cada enredo da nossa vida, sabemos que podes escrever novos capítulos. Não te pedimos garantias humanas, te pedimos companhia divina. Vem e segura nossa mão na travessia. Senhor, abençoa agora o sono de cada um que ouve, que o descanso renove as forças do corpo e do espírito. Protege os sonhos dos que precisam de esperança. Afasta pesadelos que trazem confusão. Que quando acordarmos, possamos levar um pouco desta paz para o dia que virá. E quando o dia nascer sobre nós, que a tua presença nos encontre renovados, mais compassivos, mais dispostos a perdoar, a amar e a agir. Que a tua missão continue em nós enquanto caminhamos nas tarefas diárias. Que possamos ser luz que reflete a tua face nos lugares onde chegarmos. Agora, Pai, abençoe o trabalho de quem precisa recomeçar ao amanhecer. Seja a companhia do estudante nos estudos, do trabalhador em suas tarefas, do empreendedor em suas decisões. Que tua sabedoria os acompanhe e que a tua mão guie seus passos. Antes de encerrar esta oração, Senhor, pedimos por uma bênção simples e profunda. Que a tua presença seja manto sobre cada casa, que a tua paz seja som que embala cada criança, que a tua proteção envolva cada cidade e que, ao voltarmos aos nossos leitos, saibamos que fomos ouvidos. Que a certeza do teu amor nos acompanhe na madrugada e dê sentido às horas de vigília. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a confiar e a orar, que vive e reina conosco, que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, colocamos cada pedido, cada lágrima, cada sorriso. Em nome de Jesus, entregamos nossas esperanças e nossas dores. Espírito Santo, age conforme a tua vontade, e nós nos submetemos. Seja feita a tua vontade. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu algo que precisa continuar, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de consolo. Inscreva-se para que mais orações possam alcançar corações inquietos e compartilhe esta vigília de fé com quem precisa de um abraço espiritual. Comente Amém, se você recebeu paz agora. Que a graça do Pai, o amor do Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo te acompanhem agora e sempre. Que o Senhor te guarde em toda a noite, que Ele feche teus olhos com paz e desperte-te com um propósito renovado. Vá em paz, dorme em calma e lembra, tu não caminhas sozinho. Amém.